Oi pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Falamos bastante da vida. E hoje, quero falar com vocês o seguinte, cara. Tenho aí colocado, né, as questões de identificações ao que talvez sejamos, pensamos ser, ou de fato somos. E no vídeo anterior eu trouxe algumas reflexões problemáticas, se é que eu posso dizer problemática, né? Na característica de ter a recuperação como uma nova condição, personalização, né? Não, personalização, condição ok, mas personalização é pejorativo, pode se tornar pejorativo, né? Um novo encontro com a questão em ser, então, um adicto. É muito difícil, cara, você se aceitar um viciado, um dependente químico. Dizer viciado, né, se torna ultramente, como é que se diz? Preconceituoso não, desculpa. Menosprezando, né? Colocando então aí sim uma condição em algo ruim, né? Porque hoje existem muitos níveis de conscientizações, humanizações que são super importantes. Eu sempre trago esse olhar, porque é isso, mano, na moral, velho, na moral mesmo, cadê a humanização e a conscientização pro viciado? Quase que não existe. Mas enfim, então é vivido um real encontro, cara, mesmo que com muita dificuldade, na relação em ser um adicto. Mas essa formatação, ela já vem, cara, de um lugar que condiz ser um adicto, então, na questão de uma libertação, né? Mas nem é mesmo sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu só apresentei um pouquinho para não deixar tão vago, mas um pouco mais de prolixidade sobre isso tá no vídeo anterior. A questão é que, cara, é muito ruim, é muito difícil, mano, é quase que inaceitável, sabe? Ao invés da adicção, você se identificar então como um viciado. A gente vai falar muito mais hoje sobre como ter em você essa marca, esse registro. Porque é isso, mano. Eu tô aqui, eu continuo sendo um viciado. A palavra viciado não se aplica tão bem. Ok, mano, eu sou viciado em vape. Duvido muito que alguém em sã consciência não se identifique como viciado em celular. Seja para os jogos de apostas, seja para a vitrine das redes digitais sociais, seja a plausível desculpa, mas que também é real, em estar trabalhando. Não tem como, né? A realidade do vício, ela é muito maior. Só que é muito foda, porque até o momento, pois realmente, né, os prelúdios de uma conscientização maior já existem, vício entende-se diretamente a um drogado. Então, no vídeo anterior, que eu explorei essas condições, né, em ter a identificação como adicto, sendo então um novo corpo de pertencimento, dado o fato a sua relação só ter valor então, ou vivendo em comunidades de recuperação, grupos de recuperação, antes disso, antes do adicto, mesmo que essa palavra ela tenha uma tradução não boa, né? Diga-se que é adicção, entende-se que é adicção, você ser escravo de.
E até mesmo a palavra escravo hoje já não se aplica, né? É escravizado. Então percebam quantas e quantas complexidades nós vivemos. E o outro nome nessa relação é de uma pessoa sóbria, é de uma pessoa abstêmia. Quando não, né, em questões mais de clínicas, tratamentos, coisas dessa natureza, o outro nome que se aplica, que cara, eu acho um absurdo, mas ok, também é um posicionamento, que é uma pessoa reabilitada, vivendo um aspecto de ressocialização. É a realidade de uma pessoa que vive a recuperação. É uma pessoa que está tratada, em tratamento. Então, quando a gente começa a enxergar tudo isso, e essa que é a provocativa do vídeo de hoje, cara, você começa a olhar assim e fala, mano, ok, né? Sou viciado, né? Dependente de químico. E agora eu me tornei uma pessoa, então, que no posicionamento social é uma pessoa com uma doença, certo? Ok. Mas essa doença, ela não é reconhecida. Ela pode ser dita como reconhecida, mas não é. Então, antes de todo esse bololô que eu tô colocando, o grande TTT é, caralho, mano, aceitar, se identificar, mano, ser, viver, ter, estar com a realidade, mano, de ser viciado. Cara, fudeu, mano. Fudeu, né? Então, de uma certa forma, nessa escadinha de pertencimento, muitas coisas acontecem, muitas coisas existem. Só que a grande questão é, como estaria eu, então, ao que primeiramente é reconhecido e visto pela sociedade, família, amigos, seja lá o que for, antes de iniciar alguma coisa para parar de usar droga, por exemplo, como viciado. Você deixou de ser, sei lá, advogado, faixa preta de judô, deixou de ser alguma coisa religiosa que você tinha como prática, deixou de ser... Cara, você deixa de ser tudo, deixa de existir e se torna só o viciado. Então é muito foda, velho. É muito foda mesmo. Quando a gente começa a enxergar quais são os reais posicionamentos daquela pessoa que chegou à dura destruição pelo vício de droga. Ou qualquer outro vício, né? E não existindo, então, um reconhecimento, aí sim, como eu falei no vídeo anterior, seu, né? Seu. E tendo ainda a valorização sua como um recuperado, um reabilitado, não importa, um adicto, dificilmente, cara, você vai conseguir se posicionar. E aí entram as grandes importâncias das comunidades. Mas é muito foda, velho, é muito foda, mano. Ainda mais nos processos que envolvem muitas vezes lapsos, recaídas e volta ao uso. O lapso pode até passar despercebido, né? Pode ter algum tipo de impacto, obviamente. E é um grande risco para que seja então uma recaída. E Nossa Senhora, pelo amor de Deus, livrai-me de uma volta ao uso, né? Diferente daqueles que em nova condição, essa palavra tá aparecendo bastante, entende, descobre, faz algo que ela use, mas que não tenha dano pessoal externo. Mas então, nessas grandes questões, existe ainda essa realidade da recaída, ou da volta ao uso, porque uma vez viciado, né, vamos entender dessa forma, uma vez viciado, posteriormente um recuperado, essas palavras elas me incomodam, porque
mesmo que seja, né, a questão de... A boca tá salivando muito. A questão de ser recuperado do vício, ok, né? Ser reabilitado à vida, ok. Ressocializando, ok também, né? Ainda assim, nesse momento, você não tem muitas opções de posicionamento se você já perdeu a sua identificação como advogado, como faixa preta, como seja lá o que for, né? E já tem em você a adicção. Isso quando é compartilhado, né? Porque muitas coisas desse tipo são vividas nos bastidores. E você então não tem uma identificação com as comunidades de sobriedade e abstinência, mas tem ali uma presença esporádica. Na sociedade fica aquela marca registrada, preocupações, medos, né? Tanto do adicto quanto as pessoas que convivem com ele. E ao cair no uso continuado ou uma recaída mais extensa, mas imediatamente, no mesmo instante, né, quando chegado com as pessoas que convivem, o viciado aparece, né? Então, mano, é um bagulho muito foda. Porque não é, por exemplo, vou insistir um pouco ainda, mesmo que já tenha ficado muito claro, mas essas coisas elas precisam entrar em um nível de conscientização prática, porque não existe, cara, não existe, exceto alguns núcleos que têm hoje ficado mais fortes, e que bom, né, na questão de sobriedade e abstinência, mas são núcleos isolados, não são núcleos que estão vivendo e interagindo com reconhecimentos reais, porque a partir do ponto que existe qualquer uso, né, para também não esticar tanto chicletes, aparece essa questão do viciado. Não é, por exemplo, deixar de concluir uma faculdade no último ano. Que puta, é foda, mano, mas caralho, falta um ano, mano. Termina. Não, mas eu descobri que, puta, eu quero fazer outra coisa. Mas caralho, mano, termina a faculdade, falta um ano. Cara, mas não quero. Eu quero fazer outra coisa. Tá bom. Decepção, preocupação, dinheiro jogado no lixo, aspas. Mas ok, a pessoa continua com um posicionamento social. Pode ter algum tipo de conflito, decepção, né? Mas ela continua. Aí quando a gente coloca nas questões do vício, não tem reconhecimento. Ou até tem um pouco, mas não tem muito. Então, imagina viver isso por anos, que também é uma realidade que existe muito. Pessoa há 20 anos tem mais internação do que carimbo em passaporte de diplomata. Ela já vive uma representação da sua pessoa, por assim dizer, onde é muito mais característico o fato de não tem jeito, ou agora vai, do que propriamente saudar, né? Reconhecer, validar, ficar contente com os períodos que ela fica sem usar. Seja um mês, um ano, porque sempre espera-se uma recaída. Então, mano, é um bagulho, velho, que quando você começa... Talvez eu não tenha sido tão explícito como eu senti para compartilhar com as coisas que estiveram assim conversando comigo dentro da minha cabeça. E que faz parte de algumas coisas que eu troco nos bastidores também. Talvez eu não tenha conseguido colocar de uma forma bem ilustrada, mas é muito foda, velho, é muito foda quando, mesmo nas dificuldades da vida, que muitas vezes não sabemos o que somos, exceto
esses títulos que colocamos, né, para que possamos então nos apresentar. Ah, sou advogado. Ah, sou competidor de, sei lá, esgrima, né? Não tem como se encontrar de uma forma possível, né? Quando já tem em si, com as pessoas que você troca, um título muito maior, que é do viciado. Ele vai desvalidando todas as outras coisas que você tem. E a única forma de você encontrar qualquer maneira que seja em uma necessidade, sabe, que é do ser humano, por mais que tentemos não a ter, é uma necessidade do ser humano, que é em ser reconhecido, que é ser valorizado, que é se sentir parte, pertencer de fato. E esse pertencimento, quando colocado até mesmo em louros, né, de uma puta superação, que é, e você também pega isso pra você, fica junto, né, a questão da sobriedade, da abstinência, né? Então, um ser sóbrio e um ser abstêmio. Mas antes disso, um ser viciado, dependente químico, drogado. Em algum momento, se você não consegue se conectar com as outras coisas que você é, ou descobrir novas que você é, você não sai desse lugar. E esse é um lugar... Esse é um lugar perigoso. Esse é um lugar difícil. Esse é um lugar que está apenas sustentado, validado até onde for, porque essas validações também, elas, dependendo do lugar que estiver, pouco importam. Pouco importa. Pouco importa. Ela talvez jamais seja reconhecida, entendida. Talvez até mesmo por estes lugares e essas pessoas que até mesmo trabalham essas questões, pois mesmo nas comunidades de recuperação existe em um número muito maior o não reconhecimento, o não acolhimento da mesma natureza que é a adicção. Então você fica preso de uma outra forma, escravizado de uma outra forma. E veja bem, eu não estou dizendo algo sobre não ter valor, não ser bom, não ser importante, não ser de fato algo que permita viver de uma forma saudável, harmoniosa, sabe, de conquistas. Não é isso. E também não é temer, né, o ocultar, o nível de preocupação excessiva na questão de um lapso, uma recaída, uma volta ao uso. A grande questão é que não existe ainda, talvez nunca exista, algo de uma naturalidade que até mesmo nas questões da reabilitação, ressocialização, a recuperação, né? Para que então este mesmo que esteve aprisionado pelo vício, hoje liberto com a abstinência, viva então o ordinário, como também coloquei em alguns vídeos anteriores. Mas jamais será ordinário, ou talvez nunca seja, e essas questões, elas são para que realmente exista uma provocativa real, para então transformar de forma prática, que já existe na literatura científica, medicinal, como lapso, recaída e volta ao uso, ser parte. Mas onde entra de uma forma ordinária,
essa prática comum da existência, padrão, modular, e não desvalidar e não colocar, né? Não fazer com que isso seja algo que defina você, então, como aquele que fraquejou, errou, não fez o que precisava, voltando inclusive nas questões morais e éticas, né? Sendo visto como um manipulador, um mentiroso. E onde existirá também os níveis de igualdade, onde estarão então as realidades ordinárias, se o mesmo voltou a usar e vive então as desgraças do uso. Então, mano, é muito foda, velho, o encontro desse vídeo, nessas conversas que exploramos prolixamente, como sempre. O encontro nessa conversa, ele é muito simples. E perceba que essa simplicidade, ela não tem como ser colocada de uma forma objetiva. Ela não tem como ser enxergada e vivida socialmente sem que tenha, de fato, toda essa volta. Porque é simples. Uma vez que você se identifique sóbrio e abstêmio, tendo isso como uma importância para a vida, né? Lembrando que cada um, muitas vezes a pessoa pode ali voltar a usar e não tem mais dano pessoal e dano externo. Então, considerando esse quadro, né? Onde sim, a pessoa não consegue manter uma realidade de voltar a usar sem que haja dano pessoal e dano externo, então ela volta a usar, né? Depois de, sei lá, quais realidades forem, que já foram ilustradas aqui, talvez não tão explícito como eu queria, e naquele momento, sendo ela parte da questão ordinária, ela novamente é colocada em uma célula, um núcleo, a parte da sociedade, pelas questões morais e éticas, sendo então ela novamente o viciado, a viciada. E você que chegou nesse lugar e teve que aceitar, teve que acreditar ser de fato um viciado, e até então era um abstêmio, sem que as outras coisas andassem ou novas aparecessem, caberá então a si ser o quê? Ser o quê? O que te representa ser um viciado? Essa é a máxima da vida? E é uma coisa, cara, que se não tiver algum tipo de olhar mais humanizado, dificilmente conseguimos então nos reconhecer com as outras coisas que também somos. Tanto as coisas boas em ser um dependente sóbrio e abstêmio, dependente químico, sóbrio e abstêmio, um adicto. Mas é importante entender que antes do sóbrio e abstêmio existe o viciado. E o viciado fica pro resto da vida. Porque quando falamos de cura, pra mim, né? Pra mim a cura é o seguinte: usar e não se fuder. Também tem vídeo aqui, mas vídeos muito antigos, lá pro finalzinho. Então você curou de ser um viciado, agora você é uma pessoa normal. Mas se em algum momento você usou, então na verdade não curou.
Mas se você usou e não teve dano pessoal, nem mesmo viciado você era, tava num momento diferente da vida. São esses os níveis de reflexões que muitas vezes representam até mesmo um lapso, uma recaída e uma volta ao uso, porque não conseguimos entender o que somos e a forma que nos colocamos, que serão então interpretadas pelas pessoas. Porque muitas vezes o que elas enxergam em nós são as formas que nos colocamos para ela. Até então, se nos colocamos como uma pessoa em recuperação, elas podem, mas não é certo, nos reconhecer com um grande valor. Mas ainda assim, se houver um uso, dependendo do que você tem de troca, volta a ser rapidamente um viciado. Por isso que é importante entender sempre, ainda, ser um viciado. E isso, se fizer sentido pra você, tá tudo bem. Ficou muito diferente do que eu tinha pensado, mas tá tudo bem, eu vou deixar assim mesmo. Eu preciso ir, já vai começar a minha outra etapa do dia. Demorou? Nós!